Sejam todos bem-vindos, está começando o nosso novo quadro que é a Radiofrequência Nova Terra. A Nova Terra tem uma frequência, uma onda vibratória e nós nos propomos acessar esta onda aqui em assuntos e conversas elevadas dignas da Nova Terra. Então tu já pode sentir como serão os assuntos da Nova Terra. E nós estamos sim entrando na primavera agora, na primavera do Sistema Solar. Para estrear esse quadro aqui comigo, chamei ele, o Emanuel Lerman. Emanuel, seja muito bem-vindo. Vamos falar sobre esse momento tão especial que as pessoas estão vivendo agora. O que elas estão sentindo nesse momento. Já estão sentindo e vão sentir cada vez mais. E o que é este momento que nós viveremos pelos próximos 2000 anos. Bem-vindo, Emanuel. Obrigado, Pava. É uma honra, um prazer a gente poder abrir, esse novo quadro fantástico dessa nova era, onde que, claro, todos nós temos a nossa parte, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações, para que a gente vá construindo esta grande realidade, onde todos nós vamos nesse florescimento coletivo de todas essas sementes que estão aqui há tanto tempo e que agora finalmente vamos adentrando nessa era da luz, a era de ouro. Então, vamos juntos para mais essa exploração dessa grande consciência cósmica que habita em todos nós. Mano, tu falou bem, né? As sementes. Quem aí é uma semente da luz, né? As sementes da nova terra estão para florescer agora. E isso traz implicações muito curiosas. Bom, a planeta Terra passa por ciclos, né? E dia e noite, obviamente, estações do ano. Mas, além disso, toda a nossa galáxia passa por ciclos. E o nosso sistema solar também passa por ciclos. E esses ciclos movimentam com toda a vida aqui no planeta Terra. Então, agora, conforme nós entramos no nascer do Sol, onde a posição do nosso sistema solar está mais favorecido com os raios cósmicos, vindos do centro, do horizonte galáctico, como isso sempre acontece ciclicamente. Nossa humanidade tem, inclusive, Emanuel, memória celular dos últimos milhares de anos que isso aconteceu. E a pessoa não necessitava estar encarnada no planeta Terra para que as suas memórias celulares trouxessem essas informações. Não. O nosso corpo biológico esteve encarnado em todas elas. Desde o início do homem sobre o planeta Terra, desde as espécies primitivas anteriores ao Homo sapiens, nós já passamos inúmeras vezes por estes ciclos galácticos de inverno, ao qual nós estávamos, também conhecido como a Era das Sombras, né? E vamos nos encaminhar a Era das Sombras pelo maior afastamento da linha energética do horizonte galáctico. E agora, como chegamos na noite mais escura, o momento mais tenso das energias da antiga Terra, agora o caminho é da ascensão energética mais uma vez, o que nos traz a primavera do nosso sistema solar inteiro. Aqui na Terra, na última vez que isso aconteceu, nós viemos a ter no verão do planeta Terra passado, verão do sistema solar passado, nós tivemos a Era de Ouro na Terra, onde tivemos inúmeros povos. Atlântida, no verão retrasado, né? No verão passado, nós sabemos o que a gente fez no verão passado, né, mano? O Egito. E neste verão, teremos a planeta de regeneração. Então, as nossas células já estão sentindo o quê? Preocupação. Estão sentindo problemas. Por quê? Porque não foi fácil as últimas transições. A última vez que o nosso Polo Norte foi apontado para a constelação de Aquário, tudo mudou no planeta. E muitas mudanças drásticas foram. Então, nossas células têm esta memória de mudanças, memória de que uma sensação de que algo está para acontecer. Nossas células nos dizem, porque elas milhares de vezes passaram por isso ao longo das N gerações que as nossas células vieram desde lá da primitividade. Então, algo nos diz, tem algo acontecendo. Aquela sensação de que temos que fazer algo agora,
de que esta é a hora, né? A sensação de pressa, de que o tempo passa mais rápido e aquela sensação, nossa, uma catástrofe está para acontecer. Por quê? Porque já aconteceu enchentes, afundamento de Atlântida, né? Terremotos, aparições extraterrestres. Tudo isso já fez parte do cenário não só de quem já esteve encarnado, mas do teu corpo, das tuas células, onde no passado viveram isso e te trazem hoje esta impressão. Então hoje, esse é o assunto aqui da Radiofrequência Nova Terra. Muito bem, Pava, é isso mesmo. E eu percebo muito que essa aflição também ela começa a ficar mais visível, mais perceptível, justamente porque ao elevarmos a nossa consciência, né, a nossa percepção perante todo esse florescimento, a gente acaba inevitavelmente ganhando uma maior consciência de responsabilidade perante o universo. Por quê? Porque a gente começa a entender que nós, de fato, criamos a nossa realidade com tudo isso. E isso traz uma noção de poder, de responsabilidades enormes. Porque, perceba, o padrão da humanidade, em todos os meios sociais, políticos, econômicos, geralmente se delega a alguém, algum grupo, alguma organização para cuidar daquilo. Ah, alguém que vai cuidar do meu dinheiro, alguém que vai cuidar da minha casa, alguém que vai cuidar... Só que perceba que é uma coisa que é enraizada em vários setores. Agora, perceba que tudo isso, e todos os conceitos também, como os conceitos que a gente estuda na escola, na faculdade, tudo isso são alicerces para que a gente possa ir construindo essas realidades conforme aquilo que faz mais sentido a gente experienciar. Mas tudo isso a gente vai definindo conforme a gente ganha mais consciência dessa criação, podendo alterar, inclusive, as pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas, entre aspas, né, magicamente começam a se comportar de outra forma, e você não entende, às vezes, nossa, como fui abençoado, que sorte, que bom, né? Ou seja, mas na verdade, cada um de nós é um universo. E um universo a cada segundo são bilhões de possibilidades. E isso, quando a gente começa, isso é tão, digamos assim, é tão incrível e desesperador ao mesmo tempo, quanto você olhar para a imensidão do universo, aquela coisa toda escura, e você pensar, meu Deus, e agora? Então, porque é uma quantidade tão grande de possibilidades e que está nas suas mãos. Você ganha essa consciência, né? Essa responsabilidade, e isso então faz com que tudo mude, completamente tudo mude. Claro, mude dentro de você, que na verdade tudo isso já estava, sempre foi e sempre será assim. O que muda é que as nossas experiências, como estamos aqui, se eu não me engano, esses ciclos acho que são 26 mil anos, alguma coisa assim, eu não lembro como é que são, né? Exatamente. 26, é. E o que acontece? Nesses processos, desde que nós viemos para cá, claro, a gente vai passar por todas essas fases, porque faz parte dessa experienciação da alma com vários ciclos, era das sombras da luz, né? Era dourada e tal, e tudo isso que a gente vai trazendo nas nossas memórias, né, celulares, que a gente fica numa aflição, porque quando a gente vê que tudo aquilo que a gente veio construindo, né, ao longo de todos esses anos, de todos esses milhares de anos, a gente então percebe, nossa, na verdade, tudo isso, né, que nós construímos até aqui foi simplesmente para que eu pudesse ter um alicerce, para que eu tivesse um caminho, degraus para que eu pudesse chegar até mim mesmo, até mim. Na verdade, para que eu me conhecesse durante todo esse percurso. Então, pensa assim, ó, todas as filosofias, todas as religiões, todos os conceitos, todas as questões física, química, matemática, todas as questões mediúnicas, tudo isso te leva a um caminho, que é de realmente você relembrar, né, ou manifestar aquilo que nós realmente somos. E esta era agora é exatamente isso. Este florescimento, no final, nada mais é do que essa revelação cósmica para todos nós. E a revelação de nós.
Exato. E esse é o desafio dessa energia. Você lembra, Emmanuel, que fizeram experimentos sobre como as pessoas iriam se sentir no período onde a energia cósmica é mais intensa? E as pessoas ficavam, segundo os relatos, esquizofrênicas, ficavam loucas, né? Tinham ataques de raivas, ataques de tudo que é tipo de coisa. Mas é claro, né? É aquela questão que a gente sempre fala de que quando entra a luz, e nós estamos falando de mais luz literalmente, né? Quando entra a luz, ilumina até aquilo que a gente não está pronto para ver. E daí pronto, né? Vamos ter que olhar para dentro, vamos ter que nos conhecer. Tirar tudo aquele, quando a gente vem para a Terra, né? É colocado em nós um véu, não só do esquecimento, mas ao ir ao longo da nossa encarnação, é um véu de tudo, né? É um formato, uma caixa, e nos dizem o tempo todo o que a gente é. Só que, na verdade, tudo isso é aquilo que a gente não é. E a gente vai herdando questões familiares, crenças familiares, é isso, é aquilo, vai herdando sentimentos de desvalorização, disso, daquilo, que no fundo a gente já trouxe. Porque a gente, ao vir numa família, em algum momento, a gente espelha neles, a gente projeta na nossa família tudo aquilo que nós temos em nós. A nossa família, a sociedade que a gente vive, tudo é projetado de nós mesmos. E as situações ao nosso redor que a gente se encontrou é a que a gente trouxe. As pessoas nos tratam da forma como a gente projeta nelas, e se a gente projeta nelas, a gente tem aquilo dentro de nós, né? E a gente ainda vem e culpa e julga os outros. Mas quando a gente descobre que não, tudo aquilo estava dentro de mim, eu estava gerando, isso faz uma mudança intrínseca na pessoa, né? Uma rachadura na visão dela mesma, que isso obviamente traz, num primeiro momento, para muitas pessoas, sofrimento por, puxa vida, quem eu sou tudo isso, eu sou essas coisas ruins, eu sou todo esse problema, eu sou toda essa revolta, eu sou todo essa vítima, eu sou todo, seja lá o que for, e a pessoa fica triste até que ela perceba que não, que tudo aquilo é que ela não é, e que ela foi embutida de ser, seja nessa, seja em outras vidas, e nesse processo de se conhecer, porque para que a gente se conheça, a gente tem que saber aquilo que a gente não é, né? Aquela velha frase do extraterrestre Carran, que ele diz que a luz não sabe que é a luz, porque ela não conhece a escuridão, né? Então é por isso que a gente aqui vem, para conhecer tudo aquilo que a gente não é. Então quando a gente aqui vê, puxa, todas essas enfermidades, todos esses defeitos, esses problemas, a gente ainda nega e reprime, o que faz aumentar a sombra, né? Porque aquilo lá é energia em potencial, que deve ser bem canalizada ao invés de ser culpada, julgada, condenada. Até porque os seres, quanto mais avançado o ser, menos ele se culpa e se julga, e menos ele acredita que existe um tribunal celeste observando e julgando ele. Mas mais ele percebe que ele já está pleno e pronto em um futuro. E que o eu superior dele já está pronto. E que ele é um enviado dele mesmo no passado, justamente para ver essas questões, para conhecer essas questões das sombras. Mas que ele não é nada daquilo. Então ele vem aqui e ainda se culpa por ser aquilo, mas ele só está vendo aquilo que ele não é. Porque ele já é luz. Então não tem o que ser julgado. Não tem o que ser condenado. O tribunal está na própria consciência de cada um. Então tudo isso são questões que o aumento da luz na Terra batendo faz para ter que passar protetor solar da Via Láctea. Se não, tudo isso começa a vir, né? E não tem, vai nascendo o Sol Galáctico, vai iluminando dentro de cada ser. Porque essa transição não é da Terra só, né? É uma transição de todo o sistema solar, pelo seu momento angular. A Terra é o elo mais fraco no atual momento. E todas as atenções estão para a Terra, né? Porque todos dependem da evolução da Terra. E não só no sistema solar, no universo inteiro. Porque a consciência cósmica é uma só.
Só existe uma consciência no universo. A consciência do todo. A gente é que nem um servidor, né? A gente tem um computador conectado a um servidor. Todos os computadores se conectam ao mesmo servidor, ou seja, a informação é de todos. A rede, né, é de todos. Assim é a consciência universal. Eu e o Emmanuel compartilhamos a mesma mente. Eu e você aí de casa, nosso querido telespectador, ouvinte, compartilhamos a mesma mente. Nós utilizamos o servidor cósmico para... A inteligência cósmica não é nossa, né? Aqui na Terra, pela vinda no animal, devido à sobrevivência, que existe a separação, a gente tem uma impressão de que a mente é nossa. Porque a gente se vê dividido do todo. A gente não tem noção, consciência dos campos subconscientes, onde tudo é uma coisa só, é interligado. Tudo é a grande consciência cósmica. Então, como tudo é uma grande consciência cósmica, todo o universo depende de nós, da nossa evolução. O nosso eu superior depende de nós. Nós somos aqui na Terra o passado dos grandes seres de luz, das grandes estrelas. Se tu olhar para o céu à noite e tu ver uma estrela, pode ter a certeza absoluta, é tu. Em algum lugar dos céus existe uma estrela e essa estrela é tu aí de casa. É tu. Se tu for visualizar, Pava, como que é o meu futuro cósmico, olhe para uma estrela e tenha a certeza absoluta que tu é uma estrela radiante e brilhante no céu. O teu futuro já está pronto. A gente vai tomando consciência pouco a pouco, desenvolvendo nossos corpos mais evoluídos e avançados, pouco a pouco na nossa compreensão de linha do tempo. Isso é uma coisa que a nossa mente nem é capaz de confabular. A gente só consegue chegar nisso através do sentir. Se tu for ir pelo lado racional, tu vai chegar lá. Talvez daqui a uns muitos anos tu consiga. Claro que todos os fatores para isso não vai conseguir, né? Mas sentindo, tu tem essa certeza. Tu já é essa estrela lá no céu. Nós estamos aqui vendo um passado. Então, para que essa estrela exista lá no céu pronto, para que os grandes mestres ascensos existam, essa parte deles, que somos nós, porque todos somos um, a consciência é uma só no universo inteiro, e nós somos contribuintes dessa consciência, né? Nós, aqui na Terra, como temos o nosso ego ainda não unificado com a centelha divina, que é o nosso ego ainda não unificado com o todo, a gente ainda acha que é uma coisa e o todo é outra coisa. Então eu tenho a minha agenda e o todo tem a dele. Eu espero que... Nem sei se quero que seja feita a sua vontade, né? Eu fico com a minha vontade, porque eu não sei se a vontade do todo é melhor que a minha. Eu não posso dizer, seja feita a sua vontade, dar um cheque em branco para Deus. Então, ainda tem a nossa agenda. E como o arbítrio ele é respeitado no universo inteiro, todos os bilhões de seres na Terra aqui que estão ainda no ego não aderido ao todo, estão gerando realidades, né? Estão criando demanda para o universo, que o universo diz seja feita a sua vontade. Para todos os desejos das pessoas, para todos, né? E, só que ele está trabalhando nisso, está trabalhando. A gente quer alguma coisa, ele começa o processo, né? Daí uma pessoa lá se conhece outra, que acontece um evento, que acontece outro, que acontece... Daqui a pouco tudo está trabalhando para que aquilo que tu pode demorar 30 anos, 50 anos, 60 anos, mas o teu desejo vai ser realizado mais cedo ou mais tarde. Foi assim na tua vida toda. Vai continuar sendo assim. Só que os nossos desejos ainda estão num círculo pequeno. Então o universo está perdendo energia, digamos assim, enquanto a gente não canaliza-os em prol do todo, né? Então o todo depende de nós. E essa nova primavera, que começa agora e vai pelos próximos 2000 anos, é onde toda essa luz entra. E ela tem que entrar devagar. Porque senão o caos é garantido no interior de cada um. Porque a gente não está pronto para ver ainda tudo aquilo que dentro de nós é energia em potencial. É isso. E você tocou num ponto também bem interessante, que é essa questão do que nós desejamos, né, o que nós pedimos. E esse é um conceito que ele vai se transmutar muito fortemente nessa nova era, porque o universo ele não responde ao que pedimos, mas ao que somos. Então, se nós, né, escolhemos vibrar na luz, a realidade irá responder com luz, né?
Então, e esse conceito também, que claro, né, as religiões deixaram isso muito forte, que é a questão dessa dualidade, o Deus bom, o Deus mau, então eu vou pedir e ele vai me dar isso ou vai me punir com aquilo. Quando a gente entender que, na verdade, o que existe é pura e simplesmente um reflexo, nada mais do que isso é um reflexo. É. Aquilo que tu fizer, ele tem um reflexo. Então, se você manifesta um pensamento, um sentimento, uma palavra, o que quer que seja, o universo, ele já está com as leis todas prontas, ele não vai alterar. Ele vai simplesmente refletir aquilo que você está manifestando. É que nem um espelho. Você vai olhar, o espelho só vai sorrir se você sorriu. Então, eles têm simplesmente esse papel. Ou seja, não existe uma coisa boa ou má. E quando você remove essa questão do bom e do mal, que você vai pedir ou esperar por algo, você, claro, traz para você, como eu falei antes, muito mais responsabilidade nesse processo de realmente ser e manifestar, né, aquilo que você é. E isso sim é o que faz a diferença. Isso sim é o que você, ao investigar a ti mesmo, que a Era da Luz ajuda muito nesse processo, mas tivemos aí alguns milhares de anos, né, com tantas e tantas situações mais intensas e terapias e auxílios, mas para que a gente pudesse olhar para nós mesmos, né, e perceber as crenças que nós temos, porque as crenças, elas são muito mais intensas, elas são o primeiro nível do processo da criação de uma realidade. Você tem aquilo que você acredita, aí você tem aquilo que você sente, aí você tem aquilo que você pensa. E o pensamento vai retroalimentar aquela crença. Se você identifica a crença que você tem, que é algo que às vezes está lá no teu, geralmente está no teu subconsciente, no teu inconsciente, e você começa a fazer aquelas indagações, tá, mas por que que eu acho que isso vai dar errado? Por que que eu acho que eu não sou capaz disso? Por que que isso? Quando você começa a investigar realmente de uma forma bem racional, e você vai ver que aquilo cai, aquilo vai caindo. Porque, claro, se você estiver em uma crença, infelizmente, geralmente acaba se apoiando na outra. Então, você vai dar uma explicação negativa sobre outra, em outra vai dar explicação, vai dar suporte do suporte do suporte, e fica realmente... Mas a ideia é que você vai desmantelando em ti mesmo essa teia, até que você vai transmutando, ressignificando crença a crença, pouco a pouco esse processo, e isso sim vai fazer com que você comece a ter sentimentos alinhados com a nova era, porque esses sentimentos vão estar sendo alimentados por crenças alinhadas com isso, que é eu posso, eu consigo, eu aceito, eu mereço, eu sou quem eu sou, isso me basta, né? Eu sou paz, eu sou luz, sou amor, eu sou fé, Não esperança. dependo dos outros para me validarem, para ver E o meu valor. e você começa a entender, por exemplo, o poder, o que que é o perdão, afinal. O perdão é uma libertação para você, não é para o outro. Uma libertação para ti. É um entendimento que você tem de que você não tem que carregar nada de ninguém. Até porque não existe, é uma ilusão, é o seu universo. Na verdade, toda vez que você acha que você está carregando qualquer coisa de alguém, é seu, não é de mais ninguém. Então, quando você entende esse processo, a mágica de você realmente entrar na nova era, você entra com os dois pés. E claro, tudo isso que a gente está falando aqui é para que, né, as pessoas em casa possam ter esse entendimento de que tudo depende, sim, de vocês. Eu sei que é assustador quando a gente fala isso, né? Porque as pessoas têm muita crença de dependências emocionais das mais diversas, né? Com familiares, parentes, amigos, trabalho, carreira, enfim. Mas isso tem que ser rompido, todo esse processo, né? E eu sei que é um processo que a gente vem aí ao longo dos milhares de anos, mas tem tantas terapias, o Pava tem um monte de terapia ali que ele oferece curso e tudo mais, né? A Amanda tem lá o Agnes Codex, nossa, tem tanta gente com tanta terapia, tantos cursos, e a gente tá aí, tá na internet aos montes, né? Meditações, yoga, enfim, tem tanta coisa que é o caminho de um autoconhecimento. Escolha aquilo que conecta contigo, que te faz, assim, vibrar diferente. Porque a gente tem isso, né? A gente teve aí milhares de anos que fez com que a gente tivesse mais tendências de gostar disso, daquilo, aquilo outro. Você vai conectar mais uma coisa com outra. Escolha aquilo que te chama.
e aquilo vai te guiar, né? Tem que ter essa entrega, tem que ter essa fé no processo de que você quer realmente se livrar de todas as crenças limitantes que você tem. E daí as portas vão se abrindo. Quando a pessoa faz isso, só a decisão certeira e verdadeira dela, já começa todo esse processo inconsciente. Já começa. Quando é verdadeiro, começa esse processo a entrar em cascata. E as coisas vão aparecendo no dia a dia dela. Vão aparecer todas as oportunidades de ela agir diferente, vão aparecendo. E daí ela age diferente, pronto, mudou o ciclo. E automaticamente ela se desconecta, subconscientemente, ela se desconecta com as coisas que ela se conectava antes. E começa a se conectar com outras que já é de um novo padrão, de uma nova elevação. Já vão aparecer outras pessoas, já vão aparecer novas circunstâncias, novas situações que antes estavam bloqueadas. Bloqueadas. Né? E ela libertou e ela liberou. E, mano, tu falou coisas incríveis aqui que eu vou ter que voltar. Que é, tu falou, é seu. Né? Ah, uma pessoa fez algo, uma pessoa agiu de tal forma, fui maltratado, foi isso. E eu sei, é muito forte, como tu disse, principalmente o sentimento de vítima, né? Que a gente costuma ter. Isso gera outros fatores negativos de ego, como, por exemplo, revolta, que é mais uma vibração em desalinhamento. Então vai somando, e depois vem tristeza, e daí tudo vai somando em cima da tal da vítima, que é uma onda muito trágica no universo. E o que acontece? Vem outra pessoa para justificar. Então tu já viu, é tu sempre, é teu. As pessoas que já te trataram como te trataram, as coisas como foi, e principalmente eu sempre digo, porque eu vejo nas plataformas acontecer, a infância, como foi criado, como foi tratado, sempre muitas vezes se vê como injustiça, merecia mais, merecia menos. Mas eu digo, não. Tudo foi campo, campo. Como tu foi tratado foi campo. A gente se pensa que é super bonzinho, maravilhoso, né? E foi injustiçado, e aconteceu tal coisa com nós. Não. É campo de atração teu. Que tu projeta, como a gente falou no início desse vídeo, tu projeta na outra pessoa. Se tu é uma pessoa muito controladora, tem tendências muito controladoras de outra vida, tu nasce, tu projeta, tu vai ter um pai muito controlador, vai controlar tudo, não vai deixar fazer nada, não vai... E daí tu ainda vai se sentir vítima, vai culpá-lo, vai julgá-lo, vai achar que merecia mais. Então soma-se vibrações negativas que tu continua e tu perpetua naquela negatividade. Daí vem uma aurora do sistema solar com luz, te traz canal do Pava, te traz Emmanuel, e essa luz entra lá dentro, e tu, peraí, né? E daí tu vai conhecendo, só que tu vai conhecendo justamente o eu que tu não é, que tu se permitiu, por descuido, ser, e quem sabe por muitas vidas, e gerando as coisas, as situações. Eu nasci num lugar com dificuldades financeiras e tal. Pois é, mas qual é a tua visão profunda sobre os recursos cósmicos? Aquilo que tu costuma dar ou não valor. É uma grande reflexão que o mundo te convida. Né? O que eu fiz anteriormente? E até isso já está disponível hoje em dia com os inúmeros tipos de tratamentos, questões, serviços que são oferecidos, desde acásticos a plataformas, a plenas meditações, né? Que podem te dizer inúmeras coisas sobre o teu passado. Então, tudo é teu. Tudo aquilo que tu aponta, pode apostar, é uma sombra tua. Porque se tu tivesse ok com aquilo não acontecia e nem sequer era visto como algo ruim ou problema para ti. Tudo que tu está de bem, tu está na luz dentro de ti. Tudo que é um problema é tu que tem dentro de ti. E a gente sempre aponta no outro aquilo que está em nós, por mais difícil que seja e por mais imperceptível que seja. Emmanuel, a plataforma Unicende apontou para mim durante muitos atendimentos, muitos meses, ela sempre apontava a mesma coisa e eu... Não, tudo bem, vou refletir. E daqui a pouco, de novo, eu nem vou falar qual era o ego negativo aqui. E dava de novo, eu disse, não, tá viciada, só mostra isso. E muitos. Eu não tenho isso, eu garanto que eu não tenho isso. Os mentores estão... equivocados, enganados. Eu garanto. Mano, quando eu trabalho essa questão, sempre dá nisso, já fazia muito tempo. O dia que eu me dei conta, eu disse, tive uma catarse. E aquilo lá estava tão embrenhado em todo o meu modo de ser,
de agir, de viver, que eu nunca ia me dar conta. Quem sabe quantas encarnações eu ia repetir aquilo. Que não ia adiantar me dizerem, não adiantava. De tão escondido que estava essa sombra, de tão na sombra que estava, não dá para ver de jeito nenhum. Então a gente tem cada coisa escondida dentro de nós, que a gente tem que refletir, meditar e ver. E a melhor forma da gente descobrir isso é aquilo que a gente aponta nos outros. É aquilo que a gente diz que está errado no mundo. Ah, mas tem muitas coisas erradas no mundo. Depende do ponto de vista. A 10ª lei do universo diz que tudo está certo, que tudo é sagrado. Quando a gente olha para as outras pessoas, sabe o que a gente tem que ver? Nós. Sabe aonde? No passado ou no futuro. Quando a gente vê uma pessoa na rua em condições tristes, trágicas, ou cometendo coisas ruins, é nós. É nós num passado. Não, ela, a própria. É nós em um passado, onde a gente não tinha as compreensões que temos agora. As pessoas muito mais evoluídas que nós, que vêm nos dizem uma lição, são nós. Num futuro, quando a gente já tiver tudo isso assimilado em nós. Todos somos um, ou isso é só papo da nova Terra? Aqui é papo da Nova Terra, Emanuel. A Radiofrequência Nova Terra. Agradeço aos likes de vocês, porque tem mais uma coisinha aqui, Emanuel. Porque eu tenho que agradecer os likes, os comentários, o apoio que todos dão aqui nos comentários, porque é muito comum o comentário sobre que as pessoas não entendem muito, né, como que a questão das vítimas e do espelho. E tu falou uma frase incrível, que a vida só sorri para nós quando a gente sorri. O espelho só vai sorrir se a gente sorrir. E a vida é o espelho. Então, isso já explica um pouquinho também essa questão de vítima, que tudo são campos de atração, né, das ignorâncias que a gente se permitiu ter, o quanto que a gente adquiriu de ilusões, e daí a gente agiu e teve o reflexo. Então, se a vida nos olha com uma cara feia, pode ter certeza que nós estamos de cara feia. Em alguma instância. E eu achei maravilhosa essa frase aí, que o espelho só ri quando a gente ri. O universo, ele entende a linguagem da vibração. Você pode falar, pode berrar o que for, mas se você está vibrando outra coisa, é aquilo que ele vai entender. Né? É aquilo que o universo vai entender para refletir de volta para ti. Portanto, por isso que eu bato nessa questão das crenças que eu falei antes. Porque as crenças são as coisas mais enraizadas, que geralmente vão estar no teu subconsciente, no teu inconsciente. Portanto, quando você encarnar, como o Pava trouxe esse exemplo de encarnar em um lugar que não tem condição financeira, ou um lugar de guerra, ou qualquer coisa assim, o teu espírito vibrava com as crenças do processo que ele tem ao longo desses milhares de anos, porque sabemos nós somos luz, né? Nós somos o próprio universo, mas nessa experiência, neste ciclo em que estamos aqui manifestando, a gente vai acumulando essas crenças que faz com que, sim, a gente vá vibrando mais baixo em função dos traumas, dos medos e tudo mais. O teu ser, desde a da encarnação, e claro, por isso que eu digo, estava falando antes, mesmo todos aqueles conceitos que a gente vai criando, né, que é muito bonito, a gente pega o processo reencarnatório, a história que vai, aí tem as cidades espirituais, o ministério de reencarnação e tal, mas no final, o que manda em tudo isso é o que você, o teu ser, está vibrando. Todas essas estruturas e conhecimentos e filosofias conhecidas são para organizar toda a história vibracional do universo, porque é só isso que existe. É só isso que existe. Então, esses conhecimentos é para trazer um entendimento. Eu vou falar de química, física, matemática, reencarnação, física quântica. É para organizar, porque no final é só isso. É energia, é vibração. Então, a gente precisa disso. E todas as estruturas espirituais e energéticas e chakras e tudo que for para organizar tudo isso. Né? E para fazer a gente ter aquilo que eu falei, é para construir um caminho mais organizado e factível do autoconhecimento. Então, tudo isso vai auxiliar num processo. Quanta informação tem no chakra?
Quanta informação não tem na matemática? Quanta informação não tem em você observar uma minhoca saindo da lama? É isso. E todas essas coisas, você vai extraindo conhecimentos que fazem você conhecer a ti mesmo. Né? É a frase que eu mais gosto, né, de Jesus: conhece-te a ti mesmo. É a coisa mais fantástica que existe, porque eu acho que é isso mesmo, né? Enfim, outros filósofos também trouxeram isso. E esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o principal. Se a gente entender que a gente profundamente precisa alterar a vibração e não simplesmente o que tu está pensando ou falando, a gente vai entender a importância que era investigar essas crenças e ressignificar elas, mas de uma forma limpa, com o copo vazio, porque a gente tem que ter um entendimento, como eu falei antes, sempre vai existir, sempre não, né? Mas geralmente vai existir uma crença para dar suporte em outra crença, que vai dar suporte em outra crença. Então, a gente precisa fazer essa engenharia reversa dessas crenças para chegar numa causa raiz maior, que geralmente vai ser ou um orgulho, ou uma vaidade. Geralmente a gente acaba caindo nessa, depois é que vem medo, depois é que vem raiva, depois é que vem esses outros sentimentos, mas geralmente acaba caindo ou no orgulho ou numa vaidade. Percebam. E, mano, pra quem achava que esse vídeo não poderia ser mais incrível, eu vou falar coisas que a maioria das pessoas não estão ainda com condições de ver. É uma luz tão forte que faz com que a gente entenda muita coisa. Mas eu acho que muitas pessoas não estão, talvez ainda não entendam. Mas se tu não entendeu, não compreendeu, de repente utiliza os comentários, a gente desenvolve mais, cria novos vídeos sobre. Porque quando a gente fala em era de luz e de sombras, e fala em sombras, e muitas pessoas, como vejo nos comentários também, às vezes não entendem um pouco sobre como que é necessário toda essa sombra, toda essa guerra. Por que a gente precisa vir se iludir, se enganar tanto e ter tanto problema? Bom, a gente já falou, né, que a luz não conhece a sombra. E só que como a luz é o conhecimento, é o todo, né, ela precisa conhecer. E outra que tudo isso que a gente se culpa e se julga de negatividades e coisas que a gente passou, e vidas que tivemos onde fomos coisas terríveis consideradas hoje, voltadas em ego, né? O passado, né, cada vez é mais bárbaro, e coisas que a humanidade toda já se envolveu, e inúmeras coisas terríveis. Existem pessoas, né, tiranas, pessoas que fazem mal mesmo, guerras, explosões, tudo. E como que, nesse caminho de iluminar das sombras, a pessoa vai tratar hoje o passado, porque hoje que ela tem consciência para tratar o passado, e ela vai descobrir que no passado fez coisas que não são em alinhamento com a luz, ou coisas muito ruins, muito prejudiciais. Por exemplo, acredita-se, né, que o Chico Xavier tenha sido responsável pela explosão em capela, né, de grandes conflitos, inúmeros desencarnes, ele junto com o Dr. Bezerra de Menezes, né, que hoje serve na falange médica do espaço e já curou muito mais do que matou. E então isso acontece com todos nós. A gente corre atrás, quando está consciente, dos nossos todos os períodos de ignorância. Quando a gente se torna consciente, a gente corre atrás, literalmente, dos nossos períodos de ignorância. Então a gente vai atrair tudo isso para a nossa vida hoje de novo, para que a gente veja, ressignifique, para que a gente veja e olhe para aquilo com uma nova consciência. O universo não quer punir, ele só quer que a gente tenha uma nova consciência de tudo aquilo que a gente errou, para que a gente não continue errando e não erre mais. Então todas essas decadências que a gente faz nas sombras hoje e que as pessoas fazem é a forma como, por exemplo, Chico Xavier e Bezerra de Menezes, eles aprenderam muito com isso tudo. Muito. Eles descobriram como que o mal funciona. E é graças a isso que eles vão trabalhar muito na luz. Que eles vão ser exímios servidores da luz. Por quê? Porque tu conheceu com as próprias mãos como funciona o mal, qual é a ilusão, como que funciona, como é que chegou ali, como é que sai dali. Tu mesmo vai conhecer. Então tu ficou no mal por 1000 anos, 2000 anos, em compensação naquilo tu aprendeu a servir para a luz para o resto da eternidade. Em planetas, em mundos, em civilizações. Então na conta cósmica é muito positivo também todos esses momentos de erro que a gente possa ter tido no passado, porque garantiu a luz experienciada, né, de todas essas questões. E então tudo isso é muito interessante, o que nos faz rumar, Emmanuel, para o nosso grande momento final,
que também é uma pergunta muito grande, que é por que a Terra sempre acende a Era da Luz e volta à Era das Trevas, acende a Era da Luz e volta à Era das Trevas. E essa é uma pergunta muito interessante. Mais uma vez agradecendo os teus comentários e o like, e a tua inscrição aqui nesse canal, também no canal do Emmanuel. Por quê, né, Emmanuel, que a Terra sempre volta ao passado de trevas? E a resposta é que não, ela não volta ao passado de trevas. Quando ela vai para o inverno de novo, onde as energias começam a cair de novo, como vocês estão vendo na imagem aí, a planeta Terra é uma espiral ascendente, né? Uma espiral ascendente. Então, cada era das trevas é menos trevas, desce menos do que a era das trevas passada. E cada nova era da luz é mais alta do que a era da luz passada. Então, a Terra, o que ela faz? Ela pega uma leva de espíritos e acende. E cai de novo, pegando mais uma leva de espíritos lá de baixo e acende. E cai de novo, pegando mais uma leva de espíritos lá de baixo e acende. E cada vez para um lugar mais alto, até que a Terra se restabeleça na regeneração. A regeneração é o período previsto para a Terra, né? Onde ela já não vai mais cair para uma era de trevas tão grande. Que nem tu, né? Que nem nós, assim, a gente acende e depois não cai tanto, né? Então, essa nova hora da luz da Terra agora é a mais elevada de todos e que vai tirar a Terra definitivamente de ter períodos de trevas muito intensos. E vai estabelecer a Terra no período de regeneração, que é prevista um período de 1000 anos de regeneração, né? Até se transformar daí, então, num mundo feliz. E claro, é previsto, né, um período de 1000 anos daqui para que a Terra chegue na regeneração, né? Quando a gente fala, os mentores já disseram 150 a 200 anos para entrar na regeneração, né? Um planeta de regeneração. Mas para se transformar num planeta regenerado, é 1000 anos a partir. Então, isso é toda a população se trabalhando na luz, toda a população, e se conectando com os princípios mais elevados do cosmos, largando densidades, trocando densidades por sutilezas, trocando ilusões, cada vez mais ilusões. Imagina quantas mais ilusões, e descobrindo mais o que é o amor, mais o que é a verdade, porque o amor é a verdade absoluta, mais o que é o amor, se alinhando mais com isso, descobrindo maiores verdades, e as verdades são as coisas mais maravilhosas. Aqui na Terra hoje ainda é o contrário. É mais fácil as pessoas acreditarem em algo ruim. Se a gente disser assim, mês que vem, guerra mundial. As pessoas se assustam, acreditam, não ouvi falar, o cometa é o planeta maligno, com certeza deve ser uma nave maligna, o 13 Atlas é uma nave alienígena maligna, realmente é muito provável, porque é muito mais fácil acreditar no ruim e no negativo aqui. Mas a verdade é só o que tu pode imaginar de melhor, que tu pode. Quanto mais tu vai expandir o teu horizonte do que é o bem, do que é o melhor, mais próximo da verdade tu está, mais luz tu está chegando. É assim, então está explicado o porquê da espiral ascensional do planeta Terra. Essa espiral, só para ficar claro para o pessoal, né? A gente pensa na espiral ela sendo assim. Mas essa espiral, tem aqui minha pedrona de ametista. Que bonita! Ela é uma espiral inclinada. Então, quando ela inclina e ela vai subindo assim, ó, percebe? Quando vem aqui embaixo, essa sombra. Mas quando ela sobe, ela vai subir mais. E aqui embaixo, na próxima volta aqui embaixo, já está um pouco mais acima da última volta. Por isso que é inclinada. Vocês conseguem entender? Não sei se ficou claro o exemplo. Mas ele vai subindo, né? E cada vez, nessa espiral, ela sobe um degrau. Sobe um degrau. Mas nessa volta que vem aqui, tem essa descida novamente, que é essa fase da era das sombras, né? Então, e esse é um movimento. O movimento espiral, ele está em todo o universo, o famoso Fibonacci, né? Enfim, que a gente vê em todos esses processos, porque esse símbolo do espiral, ele tem um poder gigantesco que a gente vê, né? No próprio Chokurei, do Reiki, que a gente vê, enfim, em tantos lugares, né? E ele é exatamente isso. Quando a gente compreende realmente o que significa isso, a gente também traz muito mais autoconhecimento, porque a gente se prepara para nós mesmos, no sentido de o que eu estou refletindo, né? O que eu estou construindo. E porque nós somos espirais contínuas. Todos os dias nós estamos num processo de espiral nós mesmos. E esse é um ponto, e é muito importante todos esses momentos.
a gente não pode relegar, a gente, que é o tal do abraçar as sombras, a gente tem que entender que existe uma importância muito grande naquele momento, que é como o Pava trouxe, né? Para que a luz conheça as sombras, e quando volta a luz, ele volta num passo maior, um degrau maior, um degrau maior. Então, tá tudo certo. 10ª lei do universo. E é por isso, né, Manuel, que as pessoas precisam descer lá embaixo para olhar aquilo que está lá na sombra. Depois ela sobe mais. Tal no micro, tal no macro, né? Então no micro é assim. Daí tu desce, daí tu descobre algo, tu vê uma sombra lá, tu ilumina, então tu desce, vem lá embaixo e sobe. O que acontece geralmente é que as pessoas não gostam de ficar tristes, não gostam de sentir aquele sentimento ruim. E vem uma culpa extra em cima, adicional, por, puxa vida, eu sou tão evoluído, como que eu sinto isso? Eu pensei que eu já era super evoluído e agora tô mal, tô chorando, tô triste. Daí, ainda por cima tem uma dose extra de culpa, que dá uma dose extra de sofrimento lá em cima, uma camadinha adicional, porque não se permite sentir e sofrer. Mas é ali que tu tá transmutando, é ali que tu tá crescendo, é ali que tu tá curando estas sombras. Então, se tu dissesse, não posso sentir, não me permito sentir, tu reprime. Se tu reprime, bota pra sombra, a sombra aumenta. Porque sombra é tudo aquilo que tu reprimiu. A gente já falou, né? Sombra é tudo aquilo que tu reprime. Não posso ser de tal forma. Daí depois tu vai acusar nos outros, vai apontar nos outros tudo aquilo que tu reprimiu. Por quê? Porque é uma sombra tua. Tua sombra vai começar a vazar em tudo que é lugar. Pra ver, pra te olhar pra ela, pra te ver. Então, as situações vão mostrar aquela tua sombra. Daí tu vai culpar o mundo, mas não, o mundo tá te mostrando a ti. É o espelho que o Emmanuel falou. Então, o que tu faz? Sente, permite. E já que tu tá permitindo, tu ficou consciente dela. Tu tá consciente. Existe uma dor, existe um sofrimento. E daí, só nesse mecanismo, né, tu já se desidentificou daquilo que antes era tu e aquilo era a mesma coisa. Então pronto, tu estava identificado com aquilo, pronto, acabou, caos, fim. Não consegue ver, sombra. Agora não, agora tu tá desidentificado, daí tu pode fazer a mágica pergunta, né? O que é isso? De quem é isso? De onde vem isso? Ainda pode pedir para as tuas inteligências internas, não, devolva para de quem eu peguei isso. E traga de volta a minha alegria, que eu deixei, a minha felicidade. E, geralmente vai lá na mãe, vai lá no pai. 90% das questões das pessoas são essas. Né? Vai lá nas arrogâncias que o Emmanuel falou. Então, isso é muito interessante, né? Então, e digam para nós nos comentários se vocês entenderam a analogia da espiral ascendente que o Emmanuel trouxe aqui para nós. Então, nunca reprima as tuas sombras, as tuas dores, sinta bem, pergunta por que isso, de onde isso, como mudar isso. E eu tenho certeza que mais cedo, nem mais tarde, mais cedo vai te vir a resposta. Seja num sonho, seja numa situação do dia a dia, que se tu ficar antenado na antena que capta a radiofrequência Nova Terra, tu vai chegar a esta conclusão. Uma pergunta que eu incluiria aí, Pava, nesses momentos, né, é perguntar qual é a utilidade que isso tem para mim? O que isso quer me ensinar? Porque tudo aquilo que chegar até ti, seja no âmbito mundial, que está lá acontecendo do outro lado do mundo, seja algo que foi do teu lado, bateram no teu carro, não importa. O que isso quer me ensinar? O que isso é útil para mim de alguma forma? Né? O que isso reflete dentro de mim? E aquele campo que você falou é exatamente isso. Conforme eu vou vibrando nessas minhas crenças, eu vou criar esse campo. E as pessoas vão agir de acordo com o meu campo. Todos os outros elementos naturais, não naturais, enfim, eles vão estar em alinhamento com o meu campo para que sejam atraídos a situações que eu preciso aprender ou tirar algum aprendizado com aquilo. E esse é um ponto fantástico, né, da encarnação. Porque como nós não estamos com toda a visão, a percepção, a ciência de tudo, esse é uma oportunidade fantástica dessa análise, desse laboratório que é a vida, onde que a gente consegue evoluir patamares muito grandes, assim, se a gente quiser. Inclusive, uma boa parte da ETesada olha para nós assim, nossa, esses caras são demais. Porque eles sabem
É. o quão difícil, porque a gente fica pensando, nossa, mas como assim? Eles são super evoluídos e tal. Ah, minha gente. É. Eles têm essa consciência disso que a gente está falando aqui agora, ó, da evolução cíclica. E eles sabem que eles estão lá, mas daqui a pouco eles podem estar exatamente no mesmo lugar que a gente está aqui, passando por isso e vendo essa situação. Eles pensam assim: nossa, eu não sei se eu daria conta, não, hein? Porque Exato. muitas coisas, gente, é muita coisa, questão econômica, né, dinheiro, a questão emocional, é questão toda a relação, né, da ancestralidade, genética, toda essa coisa que Sim. vem os pesos, a Os questão resgates. emocional, resgate, é pesada. A gente está no momento que a gente está tendo assim uma chance de fazer um É. pós-doutorado, entendeu? De consciência, um É. pós-doutorado de consciência. E vocês precisam entender isso, o quão único é estar na Terra nesse momento onde que nós estamos agora. É simplesmente único, único, e aproveitem muito. É único e uma bênção celeste muito grande. Tu me fez lembrar, Emmanuel, de um mentor. Não me lembro agora se foi o Equinaz, o Lázaro, o Natanael, o Kilmac, o Ur, mas foi um deles. E eles disseram que nos parabenizaram pela, né, um momento de canalização lá com o Jordelê, inclusive. Eles parabenizaram a gente por estar aqui e disseram que, não se referindo a mim, não, a outras pessoas que estavam lá, disseram que se tivessem eles encarnados, eles não saberiam se sairiam tão bem da encarnação ou se estariam levando as coisas tão bem. Eles não saberiam, né? Porque eles sabem tudo que envolve, todo o véu, tudo isso que o Emmanuel falou, né? Tu é recetado, digamos assim, em memórias, né? Tu vem com a tua moral. Só que mais do que a tua moral, tudo isso. Os campos que tu vem a tratar, né? Tudo. Então, nem os mentores sabem se eles, ao chegarem aqui, conseguiriam ir tão bem. Tem que ter uma evolução assim, ó, colossal. E já ter quitado todas as tuas coisas para te fazer, todas as expiações, para que tu possa garantir, entre aspas, uma certa linha correta a seguir aqui, de padrão, de elevação. Né? Quando tu vem com muita coisa, é realmente muito difícil tu nortear, ter ciência, não, eu vou chegar lá e vou fazer direitinho, vai dar tudo certo, deixa comigo. Muito difícil, muito difícil. E, mano, uma coisa que é fantástica, que as pessoas têm que ter consciência nesse vídeo, de que dos campos de atração, de que as pessoas reagem a como nós somos. E a gente pensa que as pessoas agem conosco de forma aleatória ou da forma que ela age. Ponto. Não. Elas agem de acordo conosco, com a nossa vibração. A gente projeta. O subconsciente da pessoa faz uma leitura energética da nossa aura, do nosso campo, e tudo aquilo que a gente está emitindo, ela reflete. E é inconsciente, ela entra no campo da conversa. Por exemplo, uma pessoa que está sempre discutindo com as pessoas, que tem egos de revolta, egos daquilo, escondido lá dentro na sombra, querendo vir, aquela sombra está lá vibrando. Vum, 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 vum. Daí chega uma pessoa lá, o campo da outra pessoa já sentiu tudo aquilo que está no teu campo. Então ela vai agir de acordo com aquele campo, e ela já vai falar mais assim contigo, e daí tu já vai ouvir algo mais ou menos assim, e o atrito começa, e a culpa é tua. A gente vai dizer que é o outro, mas não é. É nossa. Da mesma forma, a gente tem muito amor, tem muito carinho na aura, tem todas as nossas questões resolvidas, trabalhadas, a gente transmite uma aura de paz. Até a pessoa mais vai ser mansa conosco. Tudo está em nós, tudo está em ti. Por favor, tenham essa consciência a partir de hoje para aproveitar bem os aromas da primavera, do sistema solar, que tudo floresce, nós estamos florescendo, o planeta está florescendo nesse nosso momento novo que nós vamos para os próximos 2000 anos. E depois é verão, gente, né? Que maravilha! Eu, aliás, estou louco por um verão do planeta Terra mesmo. Não precisa nem ser do sistema solar, pelos dois, na verdade, né? Que bênção que vai ser. Então, tudo só tende a melhorar sempre. Isso é uma outra grande frase, né, Manuel? Quem tem medo, quem está com medo do futuro, saiba. Ó, verdade maior, luz maior. Será que tá pronto para receber? Tudo só melhora. Sempre foi assim na tua vida, não foi? Acha que não? Então espera mais 50 anos para te ver como era. Ah, realmente foi. Ainda acha que não? Espera passar 100, 200 anos. Nossa, aquilo que aconteceu foi a melhor coisa que podia. O universo só faz o melhor. Só. Anotou aí? O universo só faz o melhor. Tu pode não entender agora. Tu
pode entender daqui a 30 anos, daqui a 50, depois da encarnação. Tu pode entender daqui a 4 encarnações o porquê que realmente foi a chuva máxima de bênçãos que tu poderia ter nas condições que podia ser. O universo sempre faz o melhor. Sempre. Isso já nos descarta inúmeros medos, inúmeras preocupações. Na verdade, todas. Todas. Porque nós não estamos aqui, né, Pava, para a gente entender muitos porquês ou como. A gente está aqui para realizar. A gente não vai conseguir entender várias coisas. A gente não tem toda uma expansão, uma capacidade de conseguir perceber todas as coisas, todas as variáveis. É muita coisa. A gente não consegue entender. Isso a gente joga na mão do eu superior. Quer delegar uma coisa para alguém? Joga para o eu superior. Cara, eu só sei que eu quero chegar lá. Como te vira? Entendeu? E as coisas vão acontecendo, mas você tem que ter firme essa convicção, esse teu querer, essa tua vibração, essa tua crença daquele ponto que você quer chegar. Aquele sentimento, isso é um ponto que a gente não falou ainda, de você vibrar exatamente com aquele sentimento que você teria como se você já tivesse alcançado aquele objetivo. Sorrir pro espelho. Ou seja, mas eu quero dinheiro, eu não sei o que e tal. Como é que você se sentiria se você tivesse todo o dinheiro do mundo? Né? Isso não fosse um problema. Não que você ia sair fazendo, então eu vou sair gastando tudo que eu não tenho. Não é isso. Daí a alma vê, não tá pronto. Não é isso. O que você sentiria? Qual que é aquele sentimento de paz? Aquele sentimento de abundância? Aquele sentimento de tranquilidade que você teria se você tivesse todo o dinheiro do mundo, ou o melhor relacionamento do mundo, ou a melhor carreira do mundo, enfim, aquilo que você almeja, a melhor saúde, né? Esse sentimento que você tem que se agarrar, que daí ele vai vibrar, e aí você vai alcançar aquele objetivo. Porque daí, essa é a comunicação que tu vai mandar para o teu eu superior, que vai chegar no universo, e os caminhos, eles vão se abrindo de uma forma absurda. E esse é o grande ensinamento, que na nova era, ele vai se intensificar muito. Por quê? Porque por estarmos em uma necessidade maior, ou seja, encarnados, existe um delay, um atraso no processo de manifestação daquelas coisas que a gente constrói, o que é diferente no plano espiritual, que é muito rápido, é instantâneo vários processos. Para nós, como estamos encarnados, a gente vai criando aquela realidade, vai manifestando, sentindo, vibrando, e às vezes leva uma semana, um mês, 6 meses, um ano, porque tem o delay da materialidade. Mas isso vai encurtar na nova era, isso vai encurtar na primavera. Está encurtando. Agora cósmica. Entende? Então a gente precisa estar muito bem ancorado com esses ensinamentos e com esses processos para que a gente não fique vibrando, né, de uma forma desalinhado, porque você vai também atrair coisas mais desagradáveis mais rapidamente para você. Porque essa vai ser uma das, digamos, leis, né, que vão ser modificadas nesse processo, porque a gente está elevando a nossa dimensão para um processo mais sutil. E quanto mais sutil, mais rápido é o processo de manifestação. Mais energia, né, mano? Temos mais poder, temos. Por isso a importância de trabalhar as sombras. E por isso quem tem questões muito complicadas vai entrar em sincronicidades chamadas fatais, as quais naturalmente a afastará da Terra. Né? Tudo é física, é campos eletromagnéticos, é física pura. E com isso, Emmanuel, né, tu falou assim, tá, e daí? E daí? Tu disse, temos que sentir que somos ricos. Por exemplo, no exemplo do dinheiro. Temos que... E daí? Vai acontecer uma mágica a partir disso. Não, eu sinto que eu sou rica. Não sei nem se a pessoa conhece sentir esse... Não sei nem se ela já sentiu alguma vez, já gerou alguma vez esse sentimento, pelo menos genuíno, de, né, ter. Mas aí o que acontece? É por mágica que vem? Daí vem tudo aquilo lá que o Emmanuel falou aqui também. Que com aquele sentimento fixado, ele vai bater de frente com todas as crenças contrárias. Vai, porque vai vir uma situação que tu vai ver lá o feijão custando R$50 e tu vai... qual é a tua reação? Pelo menos diferente tu vai ter que ser. Porque condiz com aquela sensação né, daquela lá. Então, as tuas crenças começam... Dei o exemplo do feijão, tomara que não chegue nisso. Mas vai caindo as crenças. Tu vai se tomando conta, consciência
das crenças que não condizem mais com aquela sensação, e ali está a oportunidade de modificar. Não, peraí. Não, o mundo ele é infinito. Os recursos do mundo são infinitos. A Terra por si, ela é infinita. Ela dá um milhão de maçãs, cada maçã dá 1 milhão de macieiras, cada macieira dá 11 maçãs por maçã, tem 11 sementes cada maçã. Então, cada pé de maçã, tu tem 1 trilhão de maçãs, e desde que Jesus pisava na Terra tinha maçã, e continua tendo maçã, vai ter maçã pro resto do cosmos, vai ter maçã para todo mundo. Metade das maçãs vão fora diariamente, e tem maçã e mais maçã, e tu planta um pé de maçã, dá 1000 maçãs. Então, é uma função do infinito, a tudo no universo. O universo, ele, de um segundo para o outro, expele 500 mil galáxias, assim, novas. Cada uma vai ter 1 bilhão de planetas com maçã, sem maçã, com melancia. Então, o universo não existe escassez. Não existe. Escassez é só um programa de controle da percepção colocado nos humanos, que já começa lá no vai faltar água. Não vai. Petróleo, eles não estão preocupados que falte, né, mano? Tem que produzir cada vez mais. Mais barris, mais tonéis. Gás de cozinha, então eles botam fora. Para tirar o petróleo, eles não têm o que fazer com o gás. Não querem gastar com tubulação. E jogam o gás para a atmosfera. Queimam. Tu vai ver lá chaminés de queima de gás natural para a atmosfera. Então nem aí. Né? Não vai acabar o gás e nem o petróleo nunca. Tem que produzir mais. Agora, olha o planeta de cima. O que tu vê? Tu vê petróleo e vê gás? Não, tu vê água. Mas a água vai acabar. Esta vai. Por quê? Porque água é consciência, gente. Subliminarmente, água é consciência. Então, se vai acabar a água, vai acabar a consciência. A água é escassa, a consciência é escassa. Estou dizendo, todas as crenças negativas de escassez têm um programa de controle da percepção, porque o universo é o mais rico, é o mais vasto. Então, conforme tu vai se alinhando com isso, as coisas dentro de ti vão mudando e daí o espelho vai sorrindo. Gostei, mano, dessa nossa conversa de hoje. Como é que o pessoal te encontra na internet? Olha, pelo meu nome e sobrenome, tudo junto, Emanuel, com 2 M's, né? Que nem o mentor do Chico, Emanuel Lehmann, com L-E-H. Acho que o Pava coloca ali depois na descrição ali, pessoal achar. Coloca. No YouTube, no Instagram. Agora eu tô numa fase um pouco mais parada, assim, mas pode me seguir lá que muito em breve eu quero retomar ali com alguns conteúdos bem interessantes, muito conectados com tudo isso que a gente falou no dia de hoje aqui, nesses processos da criação da nossa própria realidade, né, e como que a gente consegue fazer isso da melhor forma, mais leve possível. E, Emmanuel, vamos nos encontrar mais vezes aqui na rádio da Frequência da Nova Terra. Porque acho que essa frequência é que emana luz, toda a população precisa, para a gente se acostumando com como vai ser as coisas na Nova Terra, né? Já podemos viver a bolha da Nova Terra hoje aqui. Isso já podemos na vida cotidiana. Vou te convidar, Emmanuel, para a gente ver aqui uma próxima vez, para a gente falar exatamente sobre isso, como a gente muda a realidade aqui mesmo na Terra, onde a gente vive. Perfeito. Bom, vou agradecer ao pessoal de casa, agradecer aos teus comentários que tu deixa aqui embaixo. Comente todas as tuas dúvidas, perguntas, respostas e assuntos que tu gostaria que a gente falasse aqui na Rádio Frequência Nova Terra. Agradecemos o like, a inscrição, a tua presença. Desejamos um maravilhoso final de semana. Obrigado, Emmanuel. Valeu, obrigado, Pava. Foi fantástico. Certamente é um assunto que auxilia as pessoas, né, nessa jornada e nesse momento tão especial e único que é estarmos aqui encarnados na Terra. Então, fiquem todos na paz, na luz e explorem a si mesmos, né? Conhecem a si mesmos, porque a gente é tudo o que existe na nossa realidade. Cada um de nós é um universo e a gente constrói ele a cada fração de segundo, a cada milésimo, a cada nanosegundo, existe uma nova realidade que nós estamos construindo. Então, que possamos fazer a melhor realidade possível nessa nova primavera que chegamos. Eu estava aqui pensando, Manu, como é que conjuga sorrir, que nós sorriamos para o espelho. Como é que é? Eu sorrio, tu sorris, ele sorri. Sorramos. Nós sorramos todos. Quem souber nos diz aqui nos comentários. Acho que todos sorriam, vós sorrieis para o espelho. Não sei como é que conjuga, mas que todos sorríamos. Bom, que a gente todos sorria para o espelho. Muito obrigado, Emmanuel.
Ao pessoal Obrigado, de cara. casa, agradeço muito. Um grande abraço e até mais.